Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e falo também já há alguns anos sobre The Sopranos. Estou aqui hoje para analisar o 8º episódio da 5ª temporada, Marco Polo, escrito pelo Michael Imperioli, a.k.a. Christopher Moltisanti, que por sinal não aparece no episódio, e dirigido pelo John Patterson, que dirigiu 13 episódios de The Sopranos ao longo de toda a série. Adianto desde já que é um episódio que eu adoro. Essa 5ª temporada ela é fantástica, é um episódio melhor que o outro e esse é um dos meus preferidos. Tu aí que está assistindo a esse vídeo aqui, se tu gosta desse tipo de conteúdo, é muito provável que tu curta filmes de máfia em geral. Sabia que eu tenho um cineclube exclusivo dedicado somente a filmes desse gênero, a filmes de gangster? Uma vez por mês a gente se reúne online para conversar sobre essas grandes obras. Eu faço uma análise aprofundada, como eu não faço em vídeos aqui, eu vou realmente mais a fundo nos filmes e a gente conversa sobre a obra como um todo, sobre cenas específicas, analisa detalhes. É uma experiência realmente incrível para todo cinéfilo. Quer fazer parte? Se interessou pela ideia? Lê a descrição desse vídeo aqui que tem tudo que tu precisa saber, tá? Porque eu gosto muito, já vou adiantar desde já, da ambientação festa de família que é feita nesse episódio por conta do aniversário de 75 anos do Hugh, o pai da Carmela Soprano, e tudo que essa ambientação de festa de família envolve. Dinâmicas incríveis entre os personagens que a gente conhece bem, momentos de singela alegria entre familiares e amigos de longa data, dá pra sentir isso muito mesmo, assim, a ponto da gente se sentir participando da festa em vários momentos, assim. Eu sempre falo que The Sopranos é aquele tipo de série que abre uma janela ali para a vida daquelas pessoas e nos dá o prazer de acompanhar aquilo que está acontecendo. E também, como sempre em Sopranos e na vida, na verdade, nesse tipo de evento social, é um momento de aparecer rusgas antigas e novas, né, que vão surgindo ali, mesmo que isso não fique evidente para todos os envolvidos, tá? E orgulho é uma palavra que vai ser muito forte ao longo desse episódio como um todo, é uma palavra-chave, eu diria, para a gente entender essa problemática que vai surgindo ali, né, nas entrelinhas daquele grande encontro. Eu falei que é o aniversário do 75 anos do pai da Carmela, e isso é o ponto de partida para tudo, né? A Carmela, por exemplo, ele começa o episódio caindo, isso é muito simbólico também, ele começa o episódio caindo do telhado, tá? Quando ele cai do telhado, a gente vê uma cena cômica que é o AJ tocando bateria e vendo o vô despencando pela janela ali. Ele acaba não sofrendo ferimentos muito graves e tal, fica bem, só que isso mostra algumas coisas da questão da presença do homem da casa. Por exemplo, o Hugh, é ele quem está consertando o telhado ali, apesar que ele trabalhou com isso a vida inteira, ele quem está consertando o telhado na ausência do Tony Soprano. O homem da casa seria talvez a vez do AJ. E essa cena simboliza muito como não é claro ainda que o AJ pode ser esse cara nesse momento e sabe-se lá se um dia. E logo depois, mais tarde, quando ele descobre da festa e tal, o Hugh vai manifestar raiva quando ele sabe que o Tony não vai ir, porque o Tony é essa figura, né, de marido, de pai e de homem da casa que o AJ ainda não é e que ele, aos 75 anos, talvez não tenha condições de ser mais. Então essa cena inicial ela é muito importante, muito interessante por conta disso. Dito isso, como eu falei, a Carmela está em dúvida ainda no início do episódio se ela vai convidar ou não o agora ex-marido para a festa do pai. A mãe dela, a Mary, meio que decide por ela. E a gente, assim como a Carmela, é levado a crer que ela decide que o Tony não deve ir, né? A gente é levado a crer que é porque ela está do lado da filha nessa separação, que talvez ela está querendo que a filha parta para a próxima, que não fique cultivando essa relação que fez tanto mal para ela. Mas na verdade vai ser revelado depois, e a Carmela vai se dar conta também, que esse interesse dela em não ter o Tony na festa só faz parte de uma bajulação dela com um casal de amigos deles, né, da Mary e do Hugh, totalmente snob, que seriam, segundo ela, os bons italianos, e eles são italianos vindos do norte, enquanto que a família do Tony, todo mundo são italianos do sul, de onde... mais do sul, né? E o norte da Itália é considerado a mais nobre e tal, e eles são os os italo-americanos metidos à besta, que conhecem pessoas importantes, e a preocupação dela é somente
bajular esse casal e ela demonstra um preconceito contra italo-americanos, demonstra ela própria perpetuar esse preconceito quando ela discrimina, de certa forma, o seu genro. Então vai se revelar, na verdade, que ela só queria que o Tony não estivesse na festa por conta desse casal. Por outro lado, como eu comentei, o Hugh faz questão que o genro seja convidado, revelando essa questão que eu disse de importância dele para ele de ter o homem da casa estar em casa, dele, né, de ser essa figura masculina que precisa ocupar o espaço, ele é o dono da casa ainda e tal. E também uma afeição que ele tem pelo genro, que já tinha sido demonstrada, mas aqui é demonstrada como nunca antes, tá? E eu preciso dizer aqui que tem um momento muito engraçado desse episódio, impagável, assim, que é a única cena do Júnior Soprano no episódio, que é o Bob conta pra ele que vai ter uma festa surpresa do Hugh e ele sabe que não pode ir, e ele liga pro Hugh e simplesmente conta pra ele que vai ter uma festa surpresa e diz pra ele, na nossa cidade é uma surpresa estar vivo, então eu quero te dizer parabéns e me desculpar que eu não vou ir na tua festa. Surpreendentemente, o Hugh não se importa, ele não dá a mínima, ele meio que acredita no que o Júnior falou. É uma sorte mesmo estar vivo, que bom que vai ter festa. E é assim que ele descobre que vai ter uma festa que seria surpresa, tá? O que acaba acontecendo é uma espécie de efeito rebote do que a mãe da Carmela queria. Porque ela mais aproxima a Carmela do Tony e do restante ali daquele núcleo familiar do que ela afasta. E também acaba criando um senso de orgulho na sua filha de pertencer àquele núcleo familiar. A Carmela, ao longo de Sopranos, ela se questiona e entra em crise várias vezes quanto a isso, seja quando ela procura a igreja, seja quando ela, na única ocasião em que ela procura um terapeuta, ela sente que ela precisa se apartar, às vezes ela sente raiva da condição que ela está, mas em muitos momentos ela demonstra que ela se sente meio presa, mas também que ela tem orgulho daquela situação, de tudo que o Tony construiu, independente de como isso tenha acontecido. Então ela é uma personagem muito complexa nesse sentido. E aqui ela vai se apegar muito mais a esse orgulho, tá? A cena do fim do episódio, em que eles jogam Marco Polo, é uma das melhores interações de família que eu já vi em toda a série, e olha que The Sopranos tem vários desses momentos. Por sinal, esse é o momento que dá nome ao episódio, porque eles estão jogando Marco Polo, né, o jogo na piscina ali, de encontrar o outro, e Marco Polo é o nome também, né, do explorador italiano, e esse episódio fala muito sobre a questão do orgulho dos italianos, mais especificamente dos italo-americanos, né. Até que no fim do episódio vai ficar só o Tony e a Carmela na piscina, e eles vão criar uma aproximação. Existe uma outra pessoa no pátio ali, que é o Art, que é uma cena bem engraçada também, que na verdade ele tá dormindo com uma toalha na cabeça, não sei porquê, porque ele não tem cabelo, mas ele tá dormindo bêbado numa espreguiçadeira ali e não vê nada do que tá acontecendo. Fica só o Tony e a Carmela, e tem uma cena que é uma das melhores entre eles, assim, em que eles vão se aproximando, o Tony vai demonstrando desejo pela mulher, não só por saciar ali um desejo momentâneo, mas um carinho mesmo por ela, e que ele não tem sentido, né, nesses últimos tempos, que ele tá morando sozinho e tal, vivendo uma vida sem regras. Ele pode pegar quem ele quiser agora, mas não tem aquela questão da fuga que ele tinha no casamento, e a vida dele tá completamente fora de ordem, como a gente vê na cena em que a Carmela vai conversar com ele na casa da mãe onde ele tá morando, tudo bagunçado e tal. Então ele é muito sintomático que ele procure pela esposa nesse momento. Tem uma cena bem bonita, que é bem legal, assim, né? Aliás, um momento bem legal durante essa cena, que é mostrar eles se aproximando e vai mostrando a mão dele embaixo d'água, assim, né? O que ele vai fazendo e tal. E isso é uma cena, uma construção muito interessante, assim, porque a gente pode até entrar numa questão de sentimentos que estão submersos e tal. Dá pra filosofar bastante quanto a isso, eu gosto muito desse detalhe. E vale lembrar que a Carmela, por sua vez, que dá uma resistida, ela se entrega em seguida, porque aqui tem várias questões, assim. Por exemplo, essa questão toda da mãe, da maneira como a mãe trata o Tony na frente dos amigos, do quanto snob e preconceituosa a mãe está sendo, e quanto ela se sente pertencente àquele núcleo familiar, é uma coisa que aproxima ela do Tony. Vê a maneira como o Tony trata o pai dela, ele dá uma bereta pro pai dela, ele faz a alegria do aniversariante, ele brinca com a linguiça e tal, faz piadas que todo mundo dá risada. Então ele tem uma relação com a filha muito boa, então essas coisas são coisas que ainda seduzem a Carmela com relação à figura do Tony. E além disso, vale a gente lembrar que ela acabou de vir de uma desilusão gigante e bizarra
com o Robert Wagler, que é o conselheiro do AJ, né, naquele episódio que foi, assim, a tentativa dela, primeira, assim, grande tentativa dela de contato com o mundo exterior fora do casamento foi de uma frustração gigante. Então, um pouco aquela coisa, o diabo que eu conheço é melhor do que o diabo que eu não conheço. Então, é um momento perfeito para eles fazerem essa reunião entre os dois, né? Tudo conspira para isso, tudo vai se encaixando. A questão do orgulho no episódio, ela também se manifesta em outras camadas, tá? Se tem essa questão dos snobs e dos sopranos, tem a questão dos blundetos. O Tony Blundetto, que agora, depois da questão da fisioterapia ter ido pro saco, quer encontrar maneiras de ganhar dinheiro e, mais do que isso, ele fala isso pro Tony, mas mais do que isso, vai se revelando ao longo do episódio que ele quer, ou ele gostaria de recuperar o tempo perdido, o tempo que ele ficou na cadeia, em que ele perdeu tantas coisas, de ganhar dinheiro e de construir relações com a própria família. Isso fica claro, por exemplo, quando a Meadow, que chega ali e fala da Kelly, a filha dele que está desaparecida e tal, que morou com os Sopranos, teve uma vida de familiar por um tempo com os Sopranos, que ele não teve, depois ele vê uma interação da Meadow com o Tony, uma interação muito de pai e filha, e começa a pensar claramente em tudo que ele perdeu, e muito por culpa do Tony, não exatamente por culpa, mas porque o Tony também deveria ter sido preso e tal, quando ele foi, e ele acabou pagando o pato, então ele tá vendo tudo que o primo tem e conquistou, e ele não pôde conquistar. Até na mesa com a família dele ali, fica muito claro assim que ele está demonstrando que sente um certo recalque do Tony e da família Soprano. Além disso, ele está se sentindo numa condição de funcionário da Carmela ao longo de todo o dia, ajudando ela a servir, filmando os convidados e tal, isso está irritando ele. E eu acho que tenho certeza, eles amarram isso muito bem numa construção que é feita ao longo do episódio. Porque o Johnny Sack e o Little Carmine ainda estão em guerra. E vai acontecendo várias pequenas coisas que vão se encaixando de uma forma muito interessante. O Johnny Sack, por exemplo, faz o Tony Soprano arcar com o conserto do carro do Phil Leotardo, né, por conta do que aconteceu entre eles. O Tony aceita, mas por sua vez, ele desconta isso na Andy Bonpensiero, a viúva do Pulse Bonpensiero, que agora assumiu a oficina dele. Então assim, ele entrega essa bucha para ela e fica se divertindo com a situação. Porque o Phil, obviamente, vai junto com o Joey Pips, e ele também ele acha que ele está descontando no Tony. Cada vez que ele vai lá, ele diz que o carro não está bom, que tem que arrumar de novo. Ele quer que faça uma reforma completa no carro dele e quem acaba se ferrando nisso é a Andy Bonpensiero. E o Tony acaba se divertindo com isso. Só que ele manda, a coisa vai crescendo e tal, ele manda o Tony Blundetto ir lá e resolver a situação. Paralelamente, o Rusty Milo, amando do Little Carmine, que tá em guerra ainda com o Johnny Sack, procurou o Tony B para que ele matasse o Joey Pips, por conta dessa guerra como um todo, mas principalmente por ele ter matado a Lorraine, né, episódios atrás, ou no episódio passado, enfim. E aí ele nega, não quer se meter na guerra, sabe que o Tony seria contra isso e tal. Isso mais no início do episódio. Acontece tudo isso que eu comentei ao longo do episódio, e por fim, ainda para piorar, um dos seus filhos gêmeos, durante a festa, rouba uma cartela com broches das Olimpíadas de 96 do AJ, pegou do armário dele, o Tony B repreende ele por roubar da própria família, só que o filho desabafa dizendo que gosta muito mais da casa dos Sopranos do que da dele e tal, que odeia voltar para casa, e isso tudo cria no Tony Blundetto um senso de foda-se, né, não tem outra palavra. E aí ele vai lá e mata o Joey Pips e acaba matando junto uma garota de programa que estava com ele, e o carro sai andando na rua e passa por cima do pé dele, que sai mancando. Gente, que episódio brilhante, isso obviamente vai ter consequências nos próximos e a gente vai comentar por aqui uma análise que eu adorei fazer. Fazia tempo que eu não... Eu tô gostando de analisar toda essa temporada, mas esse episódio realmente é um daqueles que dá para assistir várias e várias vezes para ir pegando outros detalhes. É isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau. Since the blues walked into town, but you wanted a million.